Lá está ela, na cidade alta, imponente na arquitetura e acolhedora na sustentação da fé. A Catedral Metropolitana de Vitória, de estilo predominante neogótico, tem histórias que se entrelaçam com a criação da Arquidiocese Metropolitana e com o surgimento da paróquia Nossa Senhora da Vitória. Vamos voltar no tempo. Alguns anos após o descobrimento dessas novas terras, os jesuítas começaram a chegar ao Brasil. E por volta de 1540, as atividades eclesiais da Igreja Católica começaram a acontecer no antigo centro de Vitória. Irmandades religiosas foram surgindo e alguns templos foram sendo erguidos. Estava iniciando assim a paróquia Nossa Senhora da Vitória. A igreja ela sempre esteve presente, aliás, se confunde com a história do Espírito Santo, com a chegada dos portugueses e também dos primeiros missionários jesuítas que vieram para as terras capixabas. Bom, mas a paróquia Nossa Senhora da Vitória está comemorando 270 anos. Fazendo as contas aí, ela teria iniciado em 1748 e não em 1500 e tanto. Como é que a gente explica isso? É simples, é que antes a paróquia estava subordinada ao Rio de Janeiro. Foi somente neste ano, em 1748, que ela recebeu o título de paróquia local em definitivo. Na época, um templo foi construído para sediar a paróquia. Não era a catedral ainda. Era uma igreja de estilo colonial, essa aí, a antiga matriz da cidade. Essa igreja foi demolida em 1918, pois já estava ficando pequena para tantos fiéis, e aí sim, em 1920, a atual Catedral Metropolitana começou a ser construída. A catedral que a gente conhece hoje foi inaugurada em 1933, mas sem as torres. Veja na foto antiga. Exatamente, uma inauguração ainda parcial. As torres só foram erguidas e finalizadas mesmo em 1970. A conclusão deu-se no ano de 1970. Mas se a gente quer ainda prolongar a inauguração, ela vai se estendendo, porque uma obra deste tamanho tem sempre algo ainda para ser concluído, né? Ou já adaptado, restaurado e assim por diante. A catedral foi se modificando com o passar dos anos, tendo recebido colaboração de vários artistas, arquitetos e da sociedade em geral. Os vitrais antigos e os novos são exemplos das colaborações ou doações. Um destaque da catedral, os vitrais coloridos e admirados por turistas, tanto nacionais quanto estrangeiros. Na base de cada um deles tem ali os doadores desses belíssimos vitrais. Agora aqui nós temos os novos, que está dentro do padrão da arquitetura contemporânea, porque conforme as orientações, nós não podíamos aqui reproduzir as mesmas características da década de 70 ou 60, por aí, quando começou o início da confecção dos vitrais, né? Mas isso faz parte do critério, né? Então não podíamos reproduzir um vitral da época passada. A arquitetura ela tem que contar a sua história de acordo com o tempo que ela é executada, né? Sediada na catedral, hoje a paróquia Nossa Senhora da Vitória possui 9 comunidades. Para surpresa de muitos, a Catedral Metropolitana ela faz parte de uma paróquia, isto é, de uma rede de comunidades. Então, além da assistência aqui na Catedral, nós temos outras 8 comunidades que integram e formam também a paróquia Nossa Senhora da Vitória, mas a Catedral 9. E a Arquidiocese de Vitória, que este ano está comemorando 60 anos de existência, como é que se encaixa nessa história toda aí? Vamos voltar no tempo novamente. Em 1895 foi criada a Diocese do Espírito Santo. 2 anos depois foi nomeado o seu primeiro bispo, Dom João Batista Correia Neri. Foi quando aquela antiga igreja colonial, a matriz da cidade, recebeu o título de catedral. Com o passar do tempo, o Papa Pio XII, em 16 de fevereiro de 1958, decidiu elevar a diocese à categoria de Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo. Isso tem 60 anos, jubileu de diamante.
todo o estado do Espírito Santo estava sendo presidida pela Diocese de Vitória do Espírito Santo. E com a mudança surgiu a Diocese de São Mateus, a Diocese de Cachoeiro, de Itapemirim. No mesmo dia foram elevadas à categoria de diocese, tendo cada uma delas o bispo que a presidia, o sucessor dos apóstolos. E o bispo de Vitória do Espírito Santo tornou-se arcebispo da Arquidiocese de Vitória, dessas 3 dioceses juntas. Isso significa, então, que a igreja estava crescendo na época? Isso é um sinal de fertilidade da igreja, é um sinal prático para anunciar a Jesus em todos os cantos de maneira mais eficiente. E é por isso que a igreja está em festa. Esse tempo agora que nós estamos celebrando, desde o dia 22 de fevereiro até o dia de Nossa Senhora da Vitória, né? Que é a padroeira da Arquidiocese, esse tem um significado muito profundo para nós. Nós celebramos esses anos todos, né? De 60 anos de arquidiocese, de província eclesiástica evangelizadora, e observamos o crescimento da fé em tantos lugares aqui do estado do Espírito Santo e damos graças a Deus por isso. E como marco especial desses 60 anos é a celebração do primeiro Congresso Eucarístico Arquidiocesano. Isso é o centro, o coração da igreja é a Eucaristia que nos une num só coração, numa só alma. São muitas histórias, muitas datas, e o que parece que une tudo isso, além da fé, claro, é a Catedral Metropolitana de Vitória. Um marco histórico, religioso, turístico e com uma beleza de arquitetura fenomenal, principalmente olhando de cima, como já mostramos no início desta reportagem. Porque um detalhe interessante é o telhado da catedral. Todo ele tem o formato de uma cruz, parece até um presente, uma oferta para quem está lá no alto.